Sabe aquela pergunta que todo mundo no mercado financeiro se faz? Por que, afinal, a grande maioria das pessoas falha no day trade? A resposta, olha, é surpreendente e vai muito além daquelas estratégias que todo mundo já conhece. A história é quase sempre a mesma, né? As pessoas entram no day trade com muita esperança, mas a realidade costuma ser bem dura. A maioria perde dinheiro. E o motivo não está nos gráficos nem nas notícias. O problema está num lugar muito mais profundo e inesperado, a nossa própria mente. Bom, para começar, vamos colocar os fatos na mesa. Isso aqui não é uma opinião, é uma realidade documentada por estudos. A gente pode chamar de o grande fracasso no trade. Pois é, essa história da alta taxa de insucesso no day trade, isso não é lenda, não é um exagero de quem é pessimista. É um fato comprovado por diversas pesquisas e estudos sérios ao redor do mundo. E não precisa nem ir muito longe. Aqui no Brasil mesmo, uma pesquisa bem conhecida da Fundação Getúlio Vargas foi lá e mostrou os números, preto no branco. Uma porcentagem altíssima de quem faz day trade perde dinheiro. E o mais interessante é que essa tendência não é uma exclusividade nossa, não. Ela se repete no mundo todo. Os números são bem consistentes e apontam para um desafio que é universal. Ok, então a gente já entendeu o tamanho do problema. Agora vem a pergunta de 1 milhão. Por quê? E aqui é bom se preparar, porque a verdade por trás de tudo isso é profundamente contraintuitiva. A razão para o fracasso generalizado pode parecer chocante de tão simples. Todo o processo de trading é antinatural. Ele vai na contramão dos instintos básicos que protegeram a nossa espécie e garantiram a nossa sobrevivência por milênios. Pensa só, a nossa natureza, o nosso cérebro, nos diz para garantir aquele ganho pequeno que já está na mão e para fugir de uma perda certa, por menor que seja. O problema é que no mercado essa mesma lógica se transforma num veneno. Ela nos leva a adiar a aceitação de uma perda, sempre na esperança de que o jogo vire, o que na maioria das vezes resulta em prejuízos muito, mas muito maiores. Isso nos leva, assim, direto para o próximo ponto. Vamos ver como essa nossa natureza contraintuitiva se manifesta na prática. Ela cria o que a gente pode chamar de uma verdadeira armadilha emocional. E aqui a gente vê a armadilha em plena ação. Olha só que interessante. Do lado esquerdo, na operação que está dando lucro, a gente age com medo. Corta os lucros cedo demais, com pavor de que eles simplesmente desapareçam. Agora olha para o lado direito, na operação perdedora. Aqui, a gente age com esperança. É como se a gente ficasse regando uma planta que já morreu, sabe? Adiando a dor da perda, esperando um milagre que, convenhamos, raramente acontece. O resultado disso tudo é inevitável. Ganhos pequenos, cortados pelo medo, e perdas grandes, alimentadas pela esperança. A matemática é cruel. E, como a frase na tela diz, essa conta não fecha e nos leva ao prejuízo. É um ciclo vicioso que se autoalimenta. E ainda tem outra armadilha, uma bem mais sutil, a falácia do 0 a 0. Imagina a cena. Uma operação está no vermelho, sofrendo, e aí lentamente ela volta para o preço de entrada. O que a maioria das pessoas faz? Sai imediatamente no 0 a 0. O sentimento é de alívio, às vezes até de vitória por não ter perdido, mas na verdade isso é só mais um sintoma da mesma estratégia perdedora. Juntando todas essas peças, fica muito claro, né? O verdadeiro campo de batalha não é o gráfico, não é o mercado lá fora, é a nossa própria mente. E aqui está um ponto crucial. Muitos traders passam a vida inteira procurando o setup operacional perfeito, aquela configuração mágica de indicadores e gráficos, a estratégia que não falha. Mas a verdade é que o sucesso não está aí. Isso é só uma pequena e talvez a menos importante parte de toda a equação. A realidade do trading pode ser resumida nesse gráfico aqui. A parte técnica, o tal do setup operacional, talvez responda por uns 25% do sucesso. Agora, os outros 75%, a fatia que realmente decide o jogo, é puramente controle mental. É sobre dominar o medo, a esperança, a ganância. É sobre conseguir agir com lógica quando cada instinto dentro do corpo está gritando para fazer exatamente o contrário. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Para reflexão mesmo. Depois de tudo que a gente viu, quem é o maior adversário no mercado? São os outros investidores? Os algoritmos? A volatilidade maluca? Ou será que o maior desafio está dentro de nós mesmos?